Ei, Fê! Como que você tá? Como é que estão as coisas aí em Riba? Eu tô passando aqui rapidinho hoje para falar sobre 3 aspectos que a meditação nos ajuda, né, no trabalho aí com a nossa própria mente, na nossa saúde mental. Vamos ver se mais alguém entra, porque na verdade eu vou liberar mais tarde a palestra que eu vou dar para a faculdade lá de Juiz de Fora. Eu vou estar postando aqui no nosso feed, né, sobre como cultivar a saúde mental em tempos de incerteza. Então hoje vai ser bem rapidinho, vai ser uma mensagem mesmo, uma conversa bem rapidinha pra gente pontuar algumas coisinhas que a gente veio trabalhando durante as nossas práticas, né? Lá no Liga Yoga Brasil e também aqui no Medita BR. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu não tinha marcado nada previamente na nossa página, mas a gente já deixa esse horáriozinho já separado, né? Todas as quartas-feiras. Mas é isso, Fê. Todos nós estamos precisando de uma mensagem positiva nesse momento, né? E eu acho que essas 3 palavrinhas, reconhecer, acolher e ressignificar, trazem também um lado positivo para tudo que chega até nós nesse instante, ou mesmo num reconhecimento da nossa própria história, né? Reconhecendo as transformações que foram ocorrendo nesses anos na nossa vida, enfim. Mas eu queria mais deixar uma reflexão mesmo. Quando a gente fala de pensamentos negativos ou de situações que nos trazem de alguma forma um desconforto, num primeiro momento a gente tende a repelir, né, essa situação, ou esse sentimento, ou esse pensamento. Então é como se a gente estivesse o tempo todo nos afastando da percepção daquilo que está acontecendo naquele momento. E é importante a gente perceber que tudo que se manifesta na nossa mente, sejam também no nosso corpo através de sintomas, tudo que se manifesta por algum motivo. E eu acho que é aí que vem o ponto do reconhecimento e acolhimento. Então, muitas vezes, quando eu me pego ansioso, com a respiração, né, acelerada, por exemplo, por que eu estou tendo aquele sintoma? O que de fato está acontecendo por trás daquilo, né? Quando o nosso corpo se expressa, quando isso chega de uma forma física até nós, a raiz daquela manifestação é muito mais profunda. E é aí que eu acho que vem a importância da gente reconhecer tudo que chega até nós, seja através de pensamentos, de emoções, de sintomas, né? E acolher. Acolher para que a gente possa também compreender de alguma forma o que está se passando naquele momento. E pode ser doloroso, né? Num primeiro instante. Pode ser desconfortável. Mas é importante a gente fazer esse movimento de acolhimento. E compreender que a gente não é aquele estado temporário, né? Eu não sou a minha dor, eu não sou a minha tristeza, eu não sou a minha ansiedade, eu não sou a minha angústia. Então que a gente possa, de fato, nos desassociar de tudo isso que não corresponde à totalidade do nosso ser. E aí que vem a ressignificação. Quando eu me separo desse estado que é temporário, né? Esse estado, seja mental, emocional, quando eu me separo desse estado, eu percebo que tudo é transitório. E aí eu posso ressignificar aquele aspecto por um aspecto positivo. Seja um aspecto de crescimento pessoal, né? Seja, enfim, um aspecto de crescimento profissional. E as dificuldades, elas existem mesmo, né? Elas vão existir durante toda a nossa vida. Algumas dificuldades vão ser um pouco mais difíceis de serem superadas num primeiro momento, mas com esse processo de acolhimento, reconhecimento e ressignificação, a gente vai girando essa chavinha. E aí a gente consegue, sim, transformar, né, essa perspectiva da realidade para uma forma mais positiva.
Então, eu acho que é isso também que a neurociência tem trazido para nós. Como, né, fazer isso? Como reorganizar os nossos mapas mentais que são construídos desde quando a gente vem ao mundo, né, através das nossas experiências, através das pessoas que estão à nossa volta, através dos exemplos que essas pessoas dão, né, pra gente. Então a gente vem sendo moldado e construído ao longo da nossa trajetória. E eu acho que hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria também que a gente trocasse um pouquinho durante esses minutinhos. E eu queria dar um olá para todo mundo que chegou, né? A prima, Natália e Fê, que já estava aqui, mamãe, Célia, Fabiana, prima Soninha, Bem-Estar Singular, que está sempre com a gente também. E que a gente possa, de fato, trazer à mente essa reflexão, né? Quando eu me afasto desse sentimento, no sentido de perceber que eu não sou aquele sentimento, aquela emoção de tristeza, de angústia, de ansiedade, quando eu me afasto e percebo, avaliando mesmo de forma longitudinal a minha vida e por quantas situações eu já passei e consegui superar, eu consigo perceber que eu não era aquela sensação, aquele estado mental e emocional que é temporário. Tudo na vida é transitório, né? Tudo é impermanente, a gente está em constante transformação. E aí a gente pode pegar um exemplo do nosso corpo físico, por exemplo. Quando a gente nasce, né, a gente é pequenininho. Vamos pegar nesse aspecto mais simples mesmo. Imagine as transformações que o seu corpo foi sofrendo ao longo dos anos, até chegar ao dia de hoje, e as transformações que ele ainda vai sofrer, né? Se a gente for olhar, por exemplo, no amadurecimento do nosso córtex cerebral, a gente vai ver que desde o início da formação dos neurônios, quando a gente está no interior da barriga da nossa mãe, que a gente recebe estímulos, né, da nossa mãe ali, tudo que ela está passando naquele momento, até, por exemplo, os 20 anos de idade, quando a gente já tem um amadurecimento de algumas regiões, mas outras ainda estão se desenvolvendo, como o córtex pré-frontal, e aí a gente vai ter isso durante toda a nossa vida. Mas não só no sentido de amadurecimento, de formação de novas redes neurais, mas a gente também vai ter uma reorganização desse processo. Então, a maturação, ela também é um processo que não é só de gerar novas perspectivas, mas também de desconstruir. E aí a gente pode pensar isso a nível fisiológico, a nível neuronal, mas a gente também pode pensar sobre isso, né, a nível emocional. Aquilo que realmente faz parte da gente, da nossa personalidade, né? Se a gente observar a nossa personalidade hoje, os nossos princípios éticos e morais, hoje eu tenho certeza que alguns deles eram diferentes de 5 anos atrás. Então é perceber isso, essa transitoriedade. Então quando a gente reconhece isso, que a gente não é aquele estado emocional, que a gente consegue de fato tirar algo, né, positivo, significativo, se a gente observar de forma longitudinal, eu acho que a gente consegue mudar um pouquinho essa perspectiva, que muitas vezes é negativa, né, da realidade, mas a gente muda essa perspectiva para uma forma mais positiva. Né, Michele? Bem-vinda, bebê! E aí, só mais um pontinho que eu queria abordar com vocês. Quando a gente fala sobre isso, da questão positiva e negativa. E eu dei até esse exemplo na meditação de segunda-feira no Liga Yoga Brasil. Vamos supor que, por exemplo, eu tivesse aqui na minha mão, né, nas minhas duas mãos, na mão esquerda uma comida que você gosta, que você tem apreço, e na mão direita uma comida que você não tem tanta identificação por ela. Se eu te oferecesse ambas as comidas, qual das duas você escolheria? Eu acredito que 99% dos casos as pessoas escolheriam aquela comida que elas reconhecem como gostosa, como saborosa, né? Os nossos pensamentos, indo de contramão com essa escolha que a gente faz às vezes de forma consciente, os nossos pensamentos eles tendem a selecionar aquelas emoções e memórias que nos trazem desconforto. Isso é um processo evolutivo da formação do sistema neuronal, que é ativado quando a gente se sente em situações de risco. Então, é um processo evolutivo
que nos garante a sobrevivência. Mas quando a gente ativa essas regiões cerebrais associadas a essa resposta de fuga, por exemplo, fuga ou luta, quando a gente tem essa ativação crônica dessas regiões, né, a gente pode ter o desenvolvimento aí de sintomas como ansiedade, depressão e também o desenvolvimento de outros transtornos mentais. Então, eu acho que a meditação, finalizando, né, a meditação, ela realmente nos traz como um eu observador de tudo que chega. Como eu falei no início, tudo que chega até nós, tudo que se manifesta através de emoções, pensamentos, tudo isso é válido, que a gente possa reconhecer, né? Que a gente não afaste as sensações que são desconfortáveis, mas que a gente acolha num primeiro momento. E depois de reconhecer e acolher, que a gente possa fazer de fato o distanciamento. Eu não sou aquele estado de tristeza, eu não sou aquele estado de ansiedade, aquele estado de angústia. E eu acho que é isso, quando a gente se distancia, a gente ressignifica, porque a gente vê que na vida nada é permanente, tudo é temporário, tudo é transitório, e é aí a importância da gente selecionar aquilo que realmente nos faz bem, porque aí a gente constrói a nossa realidade salientando o lado positivo. Então, acho que era isso, essa mensagem que eu queria passar para vocês nesse curto espaço de tempo. E dizer mais uma vez que eu vou disponibilizar a palestra que eu vou dar hoje sobre saúde mental, vou falar sobre estruturas cerebrais, vou colocar aqui no nosso feed hoje mais à noite, né? Porque eu vou dar essa palestra numa faculdade na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. E eu quero compartilhar esse conteúdo com vocês porque eu acho de importância, assim, de suma importância. E eu acho que abre um pouco a nossa mente em perceber que a gente pode escolher, que a gente pode optar, que a gente tem também esse poder, tá? E aí eu deixo também um outro convite para vocês. Agora em junho eu vou estar abrindo curso de meditação online e você vai ter vários diferentes pacotes. Então você vai poder estar fazendo não só meditações guiadas, já gravadas, mas também consultoria, ter aulas sobre neurociência e sobre saúde mental. Então fique ligado, né? Acho que dentro das próximas semanas a gente vai ter a publicação desse post com esses cursos e eu espero que a gente realmente possa fazer uma troca aí ainda muito maior, tá? Obrigada a todo mundo que esteve aí rapidinho comigo. Então, daqui a algumas horas, eu vou colocar para vocês o conteúdo da palestra de hoje, que também vai ser um convite para o nosso curso de meditação, né? Um curso introdutório à meditação, mas também a ciência por trás da prática meditativa e como ela pode te ajudar, né, no manejo da sua ansiedade, do seu estresse e na transformação da sua vida. Um super beijo, um super abraço, uma ótima noite para vocês e é isso, até breve. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar também pelo direct, que eu tenho o prazer de estar respondendo, tá bom? E se você não acompanha ainda nosso canal no YouTube, a gente tem um canal com mais de 53 meditações, chamado Medita Brasil. E no nosso perfil aqui do Instagram tem o link do canal. Então é só clicar ali e você já vai cair direto no nosso canal, tá bom? Um beijo! Saudade, bebê! Beijo, Fê! Beijo, Michele! Bem-estar singular, Pri! Um abraço, Soninha. Obrigada. Obrigada pelo carinho, todo mundo. E é isso. Beijo, prima. Prima Mônica. Fica com Deus. Grande abraço.